Querida, abra a Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 3. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor diz assim para nós: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Repita comigo: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Continuando, e do pecado que nos envolve. Vamos lá? E do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ok, muito bem. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Agora sim, repita: desprezando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Agora, olha para o irmão que está do teu lado. Eu sei que você não gosta de falar isso, de fazer isso, mas olha para ele e diz assim: não se canse, nem se desanime. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Coloque a mão direita aí no seu coração. Papai, nós estamos aqui alegres, ó Deus, cultuando o teu santo nome. E nós pedimos agora, fala conosco, ministra o nosso coração, nos dê entendimento da tua palavra e que algo novo possa acontecer conosco, uma mudança no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Você sabe o que é eficiência? Eu creio que, a grosso modo, todos nós sabemos o que é eficiência. A palavra eficiência vem do latim, e como eu não sou bom em latim, e nem tampouco em latir, eu vou tentar falar em latim com você. A palavra diz efficere, que significa o quê? Realizar, levar a cabo. Formado por fora, mais facere, que significa fazer. O significado de eficiência para nós é poder, capacidade de ser efetivo, atividade, eficácia, virtude ou características de alguém ou algo de ser completo, produtivo, de conseguir o melhor rendimento com mínimos de erro possível. Uau! Isso é eficiência. E aí você vai ficar pensando: pastor, o que tem isso a ver com o texto que você leu? Então eu dei o tema dessa mensagem, vivendo a vida cristã com eficiência. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela precisa ser vivida com eficiência. E se nós olharmos apenas para a raiz da palavra, para aquilo que significa eficiência, é a capacidade de ser efetivo. Eu e você precisamos ser efetivos na nossa caminhada cristã, na nossa jornada cristã. E quando nós olhamos para o texto de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 3, nós vamos identificar aqui algumas coisas que o autor de Hebreus coloca para nós, que vai nos incentivar, vai nos mover, vai falar ao nosso coração de como nós termos uma vida cristã com eficiência.
Ele começa dizendo no verso 1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Esta tão grande nuvem de testemunhas está composta por aquelas pessoas que ele, o autor de Hebreus, menciona no capítulo 11. E o capítulo 11 é bem conhecido por nós quando o versículo 1 a gente tem de cor. Porque o versículo 1 de Hebreus 11 fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Outro versículo que está na nossa consciência, no nosso coração, é Hebreus 11:6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E logo depois, o autor de Hebreus começa a narrar os feitos dos homens de Deus. E ele começa citando Abel, ele vai citando Abraão, Isaque, Jacó, ele vai citando Moisés, ele cita Noé, ele cita Enoque, agora eu tirei da ordem. Mas ele vai citando, então, essa grande nuvem de testemunhas são aquelas pessoas que já experimentaram uma jornada com Deus. Eles estão olhando para nós, e nós, de certa forma, também precisávamos olhar para eles, estudando a palavra e compreendendo que esses homens já traçaram, eles já viveram no plano de Deus. Agora, meus irmãos, me permita chamar a sua atenção que nenhum desses homens citado na Bíblia, em Hebreus 11, eram homens perfeitos. Mas eram homens eficientes. Amém? Então, a gente pode olhar para a fidelidade e o estímulo deles para nós. Então, nós não lutamos sozinhos, nem somos os primeiros em lutar com os problemas que enfrentamos. Outros também já participaram da carreira e ganharam o seu testemunho e nos ensinam a correr e a ganhar também o nosso testemunho de vida. E para nós, Hebreus 11, já volto para Hebreus 12, é um legado tão inspirador que nós temos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e 27, ele diz para nós, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles sabem que para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível, pois eu assim corro, não corro por coisas incertas, assim combato, não como batendo ao ar, antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 9, é que aqueles homens, aplicando, né? Aqueles homens de Hebreus 11, correram, assim também ele corre, e assim também nós devemos correr por uma coroa. Não uma coroa corruptível. Nós temos aqui na igreja, né, alguns irmãos que cuidam bem da saúde e que de quando em quando estão aí nas maratonas, nas corridas da vida. O Cleverson, com quase 60 anos, chegou em primeiro lugar na última corrida que ele participou, entre a categoria 45-60. Que glória! Merece aplauso. É 45-60? Não é 45-60? Não. 49. Errei por um. Mas tudo bem.
A Luzia, quando você entra na sala da Luzia, a parede chega a estar torta de tanta medalha e troféu. É o peso da glória. Mas note, meus irmãos, eu quero citar apenas como comparação, que é uma corrida por uma coroa corruptível, ou seja, faz bem para a saúde, ajuda na adrenalina, faz parte de um esporte, mas é uma coroa corruptível. O que Hebreus 11 e que Hebreus 12 está nos falando que aqueles homens correram por uma coroa incorruptível. É essa coroa que tem que ser o nosso alvo. A glória do Senhor. O céu. Essa deve ser a nossa corrida. E agora então, entrando mais, de uma forma mais dentro daquilo que o tema dessa palavra nos propõe, nós precisamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Para viver a vida cristã com eficiência, o escritor de Hebreus é enfático. Nós precisamos deixar para trás tudo o que nos atrapalha. A maioria de nós pode pensar o seguinte: tudo que nos atrapalha é o pecado. Amém? Mas não é verdade. O pecado atrapalha. Nós já vamos falar dele. Mas tem coisas boas que nos atrapalham também. Tem coisas que nós fazemos que não é pecado, que até é saudável, mas está atrapalhando a nossa corrida cristã, a nossa jornada cristã. Deixa eu dar aqui alguns exemplos, alguns poucos exemplos para você. E quero dizer o seguinte: eu não estou condenando isso, nem tão pouco dizendo que isso é pecado, mas por vezes atrapalha a nossa jornada. Por exemplo, quem gosta de um bom filme? Eu gosto. Mas quantos de nós passamos horas e horas na frente de uma TV, na frente da Netflix, e assistimos horas e horas de uma série ou de filmes? Isso necessariamente não é um pecado, é uma coisa boa. A gente até pensa, estou descansando, mas muitas vezes essas coisas estão nos atrapalhando. Nós poderíamos estar sendo mais frutíferos no reino, mas nós estamos focados em alguma coisa. E a gente permanece ali. Ir ao shopping é pecado? Mas às vezes nós vamos para... O que foi, Léo? Depende para uns e outros, é. Ok, mas a gente vai para o shopping e a gente fica horas e horas no shopping e a gente esquece da vida e a gente deixa de ser produtivo no reino. Então note que o autor de Hebreus, ele está dizendo para nós: olha, você tem que deixar tudo você tem que deixar tudo o que te atrapalha. E algumas coisas que nós carregamos também nos atrapalham, que não necessariamente sejam pecados. Então, uma diversão em demasia, cinema, futebol, todas essas coisas que nós às vezes abraçamos de forma excessiva. Tem coisa boa que atrapalha a sua vida na célula. Tem coisa boa que atrapalha a sua vida na igreja. Tem coisa boa que atrapalha a sua vida e a sua comunhão com os irmãos. Algumas coisas que nós fazemos e elas mesmo não sendo pecado, estão atrapalhando a nossa corrida e está impedindo que nós vivamos uma vida cristã com eficiência. Mas o autor de Hebreus também é enfático para nós, quando ele diz, olha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Uau! Eu estava esquecendo
só de usar um exemplo aqui com você daquilo que nos atrapalha. Pense então comigo. Você é convidado para fazer uma trilha. Tem gente que gosta de caminhar em trilha. Você é convidado para fazer uma longa caminhada. E você diz assim: vou fazer uma caminhada na trilha. Então, eu vou levar um guarda-chuva. É bom levar um guarda-chuva? Uma sombrinha? Mas você pensa assim: eu vou fazer uma caminhada, mas eu vou levar um suco de laranja para tomar no caminho. Pode? Aí você diz assim: bom, eu tenho esse tênis pode ser apertado. Eu vou levar um outro tênis na mochila. Legal? Você pode levar? Pode levar. Você pode pensar assim: a caminhada é longa, eu vou levar também alguma coisa para comer na estrada. E você começa a encher a sua mochila de coisas boas que vão te ajudar na caminhada. São coisas boas, mas vão pesar a sua caminhada. Vai pesar a sua mochila. A sua caminhada vai ficar complicada. O autor de Hebreus, então, nos convoca dizendo o seguinte: olha, deixem de lado o pecado que envolve vocês. Ele fala do pecado que nos envolve. Entramos, então, aqui numa área mais perigosa, numa área de maior atrapalho. Se de um lado temos coisas que não são pecaminosas e nos atrapalham, por outro lado temos que estar atentos com o pecado. O conselho do autor de Hebreus é que nos livremos de tudo que nos atrapalha, inclusive do pecado. Em outras palavras, ele está dizendo para nós: tire do caminho, remova, coloque do lado. Irmão, irmã, você sabe o que está prendendo você? Você sabe quais são os pecados que têm envolvido você? Cada um de nós aqui sabe qual o pecado que nos envolve. Nós temos consciência do pecado. Romanos capítulo 1 vai dizer para nós que ninguém é indesculpável diante de Deus. Ou seja, nós conhecemos o nosso pecado. Eu conheço os meus pecados, você conhece os seus pecados. Você sabe o que tem atrapalhado a sua vida. Então ele diz para nós: olha, se livre disso. Se livre do pecado que está envolvendo você. Alguém aqui já envelopou uma encomenda ou uma caixa para ser transportada por alguma transportadora? Você já fez isso? Já envelopou com aqueles plásticos que você vai enrolando, e você enrola ao ponto de você não saber se o que você está transportando é uma caixa ou um amontoado de plástico? Você já viu isso? Quem recebe a caixa tem um sofrimento para tirar todo aquele envelope plástico. Acontece o seguinte: o pecado nos envolve. Ele vai nos envolvendo com a sua maneira de dominar o nosso coração, e quando nós percebemos, nós estamos presos. Então, por isso, o autor de Hebreus diz para nós: olha, tomem cuidado. Cuidado com o pecado. Efésios capítulo 4, verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Nós precisamos ficar atentos. A Bíblia até nos apresenta algumas listas
para nos ajudar a pensar sobre o pecado que nos envolve. Preste atenção, ele diz, a Bíblia diz em Colossenses 3:8, mas agora despojai-vos também de tudo. E aí ele coloca alguns pecados aqui para a gente analisar, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Uau! Tire do caminho, remova isso da sua vida, coloque-o de lado. Olha o que a Bíblia ainda diz para nós: deixem, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificados, para que por ele vedes crescendo. 1 Pedro 2, 1 e 2. Tire do caminho, remova isso que está atrapalhando, remova o pecado que está atrapalhando a sua vida. É por isso que eu chamo a sua atenção, e o autor de Hebreus também nos chama a atenção, dizendo o seguinte: nós conhecemos o nosso pecado, nós sabemos deles. Para que eu tenha uma vida eficiente, eu preciso remover aquilo que está me atrapalhando. Às vezes, coisas boas não estão me permitindo fluir na célula. Às vezes, coisas boas que eu faço não estão me permitindo fluir no ministério. Às vezes, coisas boas que eu tenho na minha vida não estão desejando ou estão me atrapalhando no meu relacionamento com Deus. E por vezes o pecado que eu e você conhecemos. Nós conhecemos. Mas para viver uma vida cristã eficiente, o autor de Hebreus ainda coloca para nós um incentivo a mais. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu quero chamar a sua atenção para essa atitude que devemos ter para viver a vida cristã com eficiência. O autor nos leva a olhar para a palavra perseverança. Perseverança no Novo Testamento é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Uau, prestou atenção? Perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé, mesmo diante das maiores provações e dos maiores sofrimentos. Todos nós enfrentamos sofrimentos, todos nós enfrentamos lutas, mas o autor de Hebreus diz, olha, corramos com perseverança. Na cabeça do autor de Hebreus, ele estava exatamente imaginando uma corrida. A minha cunhada Simone se meteu em uma corrida dessas. E ela chegou em casa, cadê a Simone? Oi? Ah, está na cantina? Poxa vida. Oi? Está com as crianças? Então ela se meteu numa corrida dessas corridas aí de Curitiba. E ela, depois de correr com perseverança, cruzar a linha de chegada, ela então, querendo saber em que lugar ela havia ficado na corrida, porque quando a corrida deu o start, começou a corrida, uma multidão estava com ela. Me corrija aí, Ju. E quando ela chegou, e ela olhou o site da corrida, só tiveram 6 pessoas depois dela. É isso?
só 6 pessoas depois dela. Você sabe o que é isso? O que foi? Ela foi perseverante. Ela atingiu a meta. O autor de Hebreus não está dizendo para a gente que você tem que chegar em primeiro lugar, mas você precisa chegar. Então, na vida cristã, nós estamos em uma corrida. E nessa corrida nós vamos enfrentar curvas, subidas, descidas. É isso que o autor de Hebreus está imaginando. Mas ele diz para nós: sejam perseverantes. O importante é você cruzar a linha de chegada. Irmãos, quantos já ficaram pelo caminho? Quantos já ficaram pelo caminho? Eu não sei se você sabe, mas ao passo que o evangelho cresce no Brasil, denominações com multidões de pessoas, assim como a Nova Jerusalém, amém? Também cresce o número de desigrejados, de pessoas que abandonaram a fé, de pessoas que você encontra e eles têm até um título que às vezes, com muita tristeza, eles declaram: eu sou Desigrejado é um nome bonito para desviado. Desviado por quê? Desviado do caminho. Mas voltemos aqui ao texto. Então o autor de Hebreus está dizendo para nós: olha, corram com perseverança. Essa é uma atitude que eu tenho que ter no coração, você tem que ter no coração, é uma atitude que tem que estar na minha mente e tem que estar na sua mente. Nós precisamos correr a corrida da fé com perseverança. Não importam as circunstâncias, não importam as crises, nós precisamos permanecer na corrida. Olha como a Bíblia nos incentiva em algumas áreas. Ela diz que nós podemos ser perseverantes em fazer o bem. Romanos 2,7 diz, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Romanos 2,7. Nós precisamos ser perseverantes na oração, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. A Bíblia também diz que nós precisamos ser perseverantes em dar frutos. E o que cai em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Lucas capítulo 8, verso 15. Sabe, queridos, sabe aquele teu amigo que está dizendo não para a célula? Seja perseverante com ele. Sabe aquele teu amigo que está dizendo não para o encontro? Seja perseverante com ele. Sabe aquele amigo que diz não ao seu convite para estar aqui todos os domingos? Seja perseverante com ele. Porque assim você estará dando fruto. E fruto com perseverança, diz a palavra para nós. Mas a palavra também diz que nós devemos ser perseverantes em viver o ensino da palavra e a comunhão com os irmãos. Atos 2,42, nós sabemos de cor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha que maravilha, a Bíblia nos convida a comer juntos, a estar juntos à mesa. Glória a Deus por isso.
Para viver a vida cristã com eficiência, você precisa perseverar. Olhe para a lista de Hebreus 11. E eu volto à lista de Hebreus 11. E nós vamos ver que todos ali passaram por situações extremas de dor, sofrimento, lutas e batalhas. Mas eles perseveraram. Quando olhamos para o capítulo 11, a expressão pela fé aparece 19 vezes. Eu creio que precisamos ter fé para perseverar. Porque sem fé, ninguém persevera. Líder, tenha fé e persevere com a sua célula. Você vai romper, eu creio nisso. Líder, persevere com o seu ministério. Você vai romper, irmão, tenha fé e persevere. Seu milagre vai chegar. Tenha fé e persevere. Sua família caminharão com você a vida cristã. Tenha fé e persevere que o evangelho alcançará vidas todos os dias. Vidas serão transformadas. Há algo maior e mais glorioso que está à nossa frente e que nos motiva a perseverar. O autor de Hebreus, então, diz para nós, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você tem um motivo pessoal para perseverar, você também tem um motivo especial para perseverar. Se você tem um motivo particular para perseverar, você tem um motivo especial demais para perseverar. É o seu olhar em Cristo Jesus. Nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus. É chover no molhado. Olha, aproveitando, quando eu estava fazendo isso aqui, estava um sol. Agora está chovendo. É chover no molhado dizer que Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É chover no molhado falar sobre isso, mas a verdade é que precisamos olhar para Jesus, não apenas pelos seus feitos. Precisamos olhar não apenas para os seus ensinamentos e para os seus milagres, mas precisamos olhar por aquilo que Jesus suportou. E a Bíblia vai dizer para nós que Ele suportou a oposição dos pecadores contra si. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os governos romanos. Olha o que Isaías profetiza a respeito de Jesus, num texto também bem conhecido por nós, que é Isaías 53. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos mais indignos entre os homens, experimentado no trabalho. E como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele suportou o nosso pecado. Ele suportou a nossa oposição. Ele suportou o grito da multidão que, diante da pergunta de Pilatos, crucifica-o, crucifica-o.
Com isso, ele nos ensina que para viver uma vida cristã com eficiência, é preciso aprender a suportar. Suportar a oposição do mundo, suportar a oposição que está à nossa frente. Ele também suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele não somente suportou o peso da cruz, mas ele também desprezou a vergonha que estava contido nela. Deuteronômio 21, 23 vai dizer para nós: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Portanto, o pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ele suportou ser chamado de maldito. Gálatas 3:13 vai ainda ampliar a nossa visão. Diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele suportou a cruz, ele suportou o peso da maldição. Sabe, queridos, essa parte me dá margem para pensar que, se eu quero viver uma vida cristã com eficiência, eu preciso desprezar o sentimento da vergonha. Eu não posso ter vergonha de compartilhar a minha fé. Eu não posso ter vergonha de compartilhar a minha experiência com Jesus. Eu não posso ter vergonha de remar contra a maré em nosso tempo. Eu não posso ter vergonha daqueles, de muitos que declaram que o evangelho é ultrapassado. Eu não posso ter vergonha de enfrentar o mundo com a mente renovada de Cristo. Eu não posso me envergonhar, porque Cristo não teve vergonha de carregar uma cruz pesada para me dar vida. E por que Jesus suportou tudo isso? Ele sabia da glória futura. Ele sabia da recompensa que receberia. Ele sabia da grande obra que estava sendo executada. Sabe, meus irmãos, no final da nossa vida, no final da minha vida e no final da sua vida, nós encontraremos com Jesus. Mas presta atenção aqui, que é muito importante. Mateus 25 vai dizer para nós de duas declarações que estarão na boca de Jesus. A primeira declaração, e é a declaração que eu sou apaixonado por ela, a declaração que me faz perseverar na fé cristã, que me faz caminhar com Jesus, é essa: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Mas há uma segunda frase, que também é preocupante para nós, que está no verso 30. Servo inútil. Servo inútil. Por sua negligência, serás lançado nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que eu quero destacar essas duas frases que sairão da boca do Senhor? Pelo fato de que nós precisamos ser perseverantes. Se nós queremos ouvir a boa frase, eu e você precisamos ser perseverantes. Não podemos abraçar a vergonha. Não podemos abraçar aquilo que nos embaraça. Queridos, eu não sei você, mas eu anseio, eu desejo ouvir a primeira frase: servo bom e fiel. Note que o texto de Mateus não está te pedindo grandes coisas. Ele está dizendo: sobre o pouco que eu te dei, você foi fiel. Sobre o muito eu te colocarei. Há uma recompensa para aqueles que perseveram. Há uma recompensa para aqueles que perseveram.
Líder de célula, persevere. Anseie e deseje ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Sobre o pouco eu te coloquei. Ou, você foi fiel sobre o pouco que eu te dei, que eu te coloquei. Deseje isso. Irmãos, você recebeu talentos do Senhor, talentos foram colocados nas suas mãos, então não desperdice o seu tempo. Corra a corrida que lhe foi proposta, para que você receba a boa palavra. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Saiba que não somente a grande nuvem de testemunhas de Hebreus 11 percorreram uma grande jornada e alcançaram a promessa, mas Jesus também percorreu uma grande jornada e alcançou a promessa. Que nós possamos correr essa jornada da vida cristã e alcançar a promessa da vida eterna com o Senhor Jesus. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu quero que você feche os seus olhos. E se alguém lá em cima tiver um padzinho, pode soltar para ajudar na meditação. Feche os seus olhos. Diminua um pouco as luzes, Leandro, para nós. Agora é você e Deus. Agora é você e o Senhor. Agora é você e o Senhor. Para viver a vida cristã com eficiência. Saiba que muitos homens e mulheres de Deus já passaram pelo caminho que você está passando. Veja os exemplos. Eles enfrentaram as mesmas lutas que eu e você enfrentamos. Mas pela fé, eles venceram. Eles alcançaram a promessa. Eu creio que pela fé, você vencerá. Eu creio que pela fé, você vai alcançar a promessa. Olhe para dentro do seu coração. Quais são as lutas? Quais são as batalhas? Quais são as propostas para desistir? Elas são muitas. Quais são as propostas que você tem recebido para abandonar a sua célula, para abandonar o ministério, para abandonar a igreja do Senhor? Quais as propostas? Quais os pecados que estão alcançando o seu coração? Querido, para viver uma vida cristã com eficiência, livre-se de tudo que tem atrapalhado a sua jornada cristã. Talvez dentro da sua mochila tem coisas boas, coisas que você está se apegando e dizendo, nossa, como isso é maravilhoso, como eu tenho prazer nisso. Mas talvez esteja se tornando um atrapalho para a sua jornada. Para viver uma vida cristã com eficiência, você precisa se livrar do pecado que te prende. Então sonde o seu coração. E como eu disse há pouco, todos nós conhecemos aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra. Nós sabemos. Em nenhum momento, o autor de Hebreus diz para você, peça para alguém te ajudar a se livrar. Peça para alguém te ajudar a se livrar desse pecado. Ele diz, livremo-nos. O poder, a decisão, a atitude está na minha mão e na sua mão. Não está na mão de terceiros.
não está na mão de um filho, não está na mão da esposa, não está na mão de um parente, não está na mão de um amigo, de um discipulador, está nas suas mãos. A decisão de se livrar daquilo que te prende é sua. E o que vai fazer você se desprender? Primeiro, perseverança, atitude de vencedor. A perseverança é a atitude de vencedor. A perseverança é a atitude daqueles que vão romper a fita da linha de chegada, não importando em que posição chegou, mas alcançou o pódio para a honra e glória do Senhor. Por isso, meu irmão, não desanime no caminho. Siga a sua corrida, seja perseverante em fazer o bem, seja perseverante nas suas orações, seja perseverante na sua comunhão com Deus, seja perseverante. E olhe para Jesus, o modelo, o padrão, o estilo de vida. Olhe para Jesus. Se você quer viver uma vida cristã com eficiência, sendo produtivo, realizando, fazendo, olhe para Jesus. Jesus é o modelo. Ele não se preocupou com as oposições. Ele não se preocupou com a vergonha. Ele não se preocupou com o peso da cruz. Por isso eu e você não podemos nos preocupar, nos envergonhar. Nós precisamos apenas olhar para Jesus. Para viver uma vida cristã com eficiência, olhe para a linha de chegada. Na linha de chegada há uma promessa. Há uma promessa. Há uma palavra para ser liberada sobre a sua vida, direto da boca daquele que te chamou. Servo bom e fiel. Há uma recompensa, entrar no gozo do Senhor. Por isso, persevere. Eu quero que você continue em oração. Talvez, meu irmão, minha irmã, nessa noite você tenha que reafirmar os seus compromissos com o Senhor. Talvez você esteja vivendo uma vida tão sossegada, tão tranquila. E nessa hora, nesse momento, é tempo de renovar o seu voto com o Senhor. Por isso, se você nessa noite deseja ser mais eficiente no reino de Deus, correr a corrida, alcançar a linha de chegada, entrar na promessa, eu queria que você levantasse a sua mão para a gente orar junto. Você entende que essa palavra foi para animar o seu coração? Amém, amém, glória a Deus. Pode abaixar, amém, glória a Deus, pode abaixar. Eu queria que a igreja se colocasse em pé, glória a Deus. Você está desanimado? Você está desanimado? Você está deixando de perseverar? A gente tem dito aqui, você que é da casa, você já sabe, não preciso chamar 2 vezes. Você está desanimado? Erga a sua mão aí. Erga a sua mão bem alta. Eu não vou chamar você aqui na frente. Você está desanimado? Você está desanimado? Quem mais está desanimado? Mantenha a mão erguida aí. Mantenha a mão erguida. Quem está desanimado? Irmãos, quem está próximo aí, abraça e ora com essa pessoa. Você está vivendo um desânimo? Abraça essa pessoa. Ora com ela. Aqui no final,
Anima o coração dela. Libera uma palavra profética. Libera uma palavra de ânimo. Profetiza sobre a vida dela. A Bíblia diz que o vale de ossos secos ganharam carne, músculo. Anima o coração dela. Profetiza sobre a vida dela. Faz uma declaração positiva do ânimo do Senhor, da força do Senhor. Mantenha os seus olhos fechados. Só abra quando eu falar. Você está lutando contra algum pecado? Você está lutando contra algum pecado? Você entende que tem um pecado amarrando você? Você entende? Você pode erguer a sua mão aí no seu lugar? Um dos ministros vai orar com você e não importa, você não precisa falar para ele. Só entenda, eu entendo que tem algo na minha vida me prendendo. Você tem essa consciência? Erga a mão aí. Erga a mão. Eu sei que quando a gente trata de pecado, a coisa fica mais séria. O inimigo sopra, você vai ser envergonhado. Não levanta a mão não. Isso aí que você está fazendo nem é tão assim. Deus não leva em consideração. Ei, cale a voz de Satanás, ouça a voz do Espírito. Aqui no meio tem alguém com a mão levantada. Eu queria que uma moça chegasse ali e abraçasse. Intercessores, atentos aqui, por favor. Há mais alguém que entende, que está lutando contra alguma coisa que está embaraçando a sua vida? Erga a mão. Alguém vai abraçar você e vai orar com você. Não precisa falar o que é, apenas diz: eu preciso ter forças agora para resistir a isso. Ali, por favor, ali atrás, mantenha os olhos fechados. Se você não quer levantar a mão, mantenha os olhos fechados. Estou falando com os intercessores, eles estão vendo ali, estão chegando, abraçando, e estão orando com as pessoas. Amor está sendo derramado. A gente veio de uma série falando de amor. Querido, você está entendendo nessa noite que você precisa olhar mais para Jesus e menos para as pessoas? Você precisa olhar mais para Jesus. Seu olhar está distante de Jesus. Erga sua mão aí. Erga sua mão. Tem alguém que entende? O meu olhar está longe de Jesus. Eu preciso me conectar mais com Jesus. Alguém? Erga a mão. Erga a mão bem alto para que eu possa ver. Intercessoras ali. Abraça ali. Ora por gentileza. Eu preciso olhar para Jesus. Persevere, meu irmão. Anime o seu coração. Anime o seu coração. Nós vamos orar. Você quer fazer um voto com o Senhor de viver uma vida cristã de forma eficaz? Estenda a sua mão em posição de receber para nós orarmos. Deus amado, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos, e eu me coloco junto com eles, Senhor. Nós queremos, papai, viver uma vida cristã de forma eficaz. Nós queremos sim, Senhor. Nós queremos correr em direção ao Senhor, deixando para trás tudo que nos embaraça, que nos atrapalha.
E nós queremos, Pai, chegar ao final dessa corrida. Por isso, Deus, eu peço em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, nos impulsiona, nos empurra, Senhor. Nós queremos chegar, nós não sabemos como nós vamos chegar, se cansados, se fadigados, se exaustos, se arrastando, nós não sabemos como vamos chegar, mas nós queremos chegar. Nós queremos chegar. Nós queremos ser aqueles que não desistem. Nós queremos ser aqueles que não se afastam da comunhão. Nós queremos ser aqueles que não se afastam de Cristo. Por isso, Senhor, mantenha os nossos olhos, e eu desejo do meu coração manter os meus olhos no Senhor, vendo o Senhor, vivendo no Senhor, para a glória do Senhor. Eu quero caminhar em santidade, em vitória, para o Senhor, eu quero, Senhor, receber a palavra, servo bom e fiel, sobre o pouco que eu te coloquei, você foi fiel, sobre o pouco que eu coloquei na sua mão, você foi fiel, e agora, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo prometido. Eu quero, Jesus, eu quero, Senhor. Deus amado, nós oramos em nome de Jesus, pedimos a graça do Senhor para viver essa vida, para combater o bom combate, para correr, Deus, a carreira que nos está proposta. Eu oro em nome de Jesus. Também, Senhor, nesse momento, oramos abençoando o teu povo para uma semana extraordinária. Deus querido, prepara o nosso próximo final de semana com o encontro com Deus, que será extraordinário. Nós queremos ver vidas transformadas, curadas, libertas, vivendo em comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos motiva, Senhor, a perseverar essa semana, para alcançar mais um para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.